Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27 a 30. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27 ao versículo 30. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Todas as vezes que você compartilha uma mensagem como esta, você dá a outras pessoas a oportunidade de serem ministradas, de serem abençoadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então compartilhe, abençoe outras pessoas. Seja generoso com outras pessoas compartilhando esta mensagem. A palavra de Deus diz assim em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Texto poderoso da palavra do Senhor. O texto começa nos dizendo que Jesus e os seus discípulos, eles saíram para as aldeias de Cesareia. Interessante porque os discípulos de Jesus, os 12 principais, aqueles que estavam ali na comitiva principal de Jesus, eles estavam constantemente com o Senhor Jesus, aonde quer que o Senhor Jesus fosse. E Jesus estava com multidões diferentes, dependendo do lugar onde ele estivesse. Quando ele estava em Jerusalém, havia uma multidão. Quando ele estava na Judéia, havia outra multidão. Quando ele estava em Samaria, era uma outra multidão. Mas os discípulos, os 12 de Jesus, os apóstolos e aqueles discípulos mais próximos, eram sempre os mesmos caminhando com Jesus. E é muito interessante que a Bíblia nos fala que o propósito principal de Jesus ter chamado esses 12 foi para que eles estivessem com ele. Esse era o principal. Depois os enviasse a pregar e também curar os enfermos e expelir demônios. Mas o principal propósito é que esses 12 estivessem constantemente com Jesus, estivessem desfrutando da companhia, da presença de Jesus e aprendendo no dia a dia com Jesus. Esse discipulado de Jesus é poderoso. Isso também significa que o desejo maior de Jesus para mim e para você é que nós estejamos com ele constantemente. Claro que hoje, não como os discípulos no passado, com a presença física de Jesus, mas com a presença espiritual dele, porque Jesus vive e reina e habita em nós, e nós precisamos aprender a desfrutar da presença de Jesus, a caminhar na presença de Jesus e a seguir os passos de Jesus e a seguir a direção de Jesus para a nossa vida. Então, assim como esses discípulos aqui, o propósito principal de Jesus é que eles estivessem com ele o tempo todo. Esse é o propósito de Jesus para nós também, que nós estejamos com o Senhor Jesus em todo momento da nossa vida, que nós caminhemos com ele, porque a vitória, o êxito na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã e nas demais áreas da nossa vida estão atrelados em nós caminharmos com Jesus de perto. Não caminharmos de longe, até porque quando você caminha com Jesus de perto, o seu conceito de Jesus, o seu conceito sobre Jesus é de alguém que caminha com ele, de alguém que conhece ele de perto e que é conhecido por ele, diferente da visão e do conceito daqueles que estão de longe, que conhecem Jesus de longe, mas que não tem um relacionamento próximo, que não tem um relacionamento íntimo com ele. Esse texto fala exatamente sobre isso, porque nessa caminhada, Jesus ele pergunta para os seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, a pergunta de Jesus é mais ou menos assim: qual é a opinião das pessoas que estão de fora? Qual é a opinião das pessoas a meu respeito? O que elas dizem a meu respeito? O que elas dizem sobre mim? Qual é o conceito delas? Qual é a definição que elas têm a meu respeito? E os discípulos que na sua caminhada ouviam vários relatos do que as pessoas diziam sobre Jesus, do que as pessoas falavam sobre ele, os discípulos começam a dizer para Jesus: olha, mestre, alguns dizem que tu és João Batista. Não é? É João Batista que ressuscitou dentre os mortos, por isso que o Senhor opera esses milagres. Então, algumas pessoas tinham essa ideia de que Jesus era uma reencarnação, uma ressurreição, digamos assim, de João Batista, que Jesus era João Batista. Esse era o conceito de algumas pessoas. Outros diziam: tu és Elias. Então, alguns já diziam que Jesus era a reencarnação de Elias. Eles tinham uma visão espiritualista de Jesus, né? Jesus é uma reencarnação de Elias, então Jesus é uma reencarnação de Elias. Era o conceito que algumas pessoas tinham sobre Jesus.
Outros ainda diziam, não, Jesus é um dos profetas, é algum dos profetas. Então, algumas pessoas pensavam sobre Jesus apenas como um profeta. Jesus é apenas um profeta que Deus levantou, um homem ungido de Deus, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e que traz a verdade de Deus, apenas isso, apenas um profeta. Aí, Jesus, observando esses conceitos dos de fora, pergunta agora para os de dentro. Interessante que quem está de fora tem um conceito, e quem está de perto, quem está próximo de Jesus tem outro conceito. Uma coisa é você conhecer alguém de longe, é você conhecer alguém da televisão, é você conhecer alguém das redes sociais, é você conhecer alguém a partir da leitura de livros. Outra coisa é você andar com esta pessoa. Outra coisa é você caminhar com esta pessoa. Outra coisa é você estar no círculo íntimo dessa. Então, por isso, o segredo é a gente estar no círculo íntimo de Jesus, né? Porque uma coisa é alguém que conhece de longe, dos livros, do que ouviu falar. Outra coisa é alguém que tem um relacionamento de perto. Então, esses discípulos foram chamados por Jesus para ter um relacionamento de perto, para caminhar no círculo íntimo de Jesus e conhecer, não de ouvir e falar, mas de experimentar, né? Então, nós queremos, Jesus quer que nós tenhamos essa experiência com Ele, não de fora, não de longe, né, do que a gente ouve falar a respeito dele pelo livro, pela televisão ou por outras pessoas. Não, a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus, um relacionamento de perto com Jesus, porque é diferente, é um relacionamento de experiência. Aí Jesus vai para os seus discípulos agora e pergunta, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Qual é o conceito de vocês a meu respeito? Porque lá fora, alguns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou a reencarnação de Elias, outros dizem que eu sou apenas um profeta. Mas qual é a definição de vocês, do meu círculo íntimo? Vocês que estão de perto, vocês que convivem comigo, vocês que fazem parte do meu discipulado, vocês que aprendem comigo todos os dias, vocês que caminham comigo todos os dias, vocês que me veem libertando pessoas, curando pessoas, e vazando amor por todos os meus poros, vocês que me observam, me veem todos os dias, que aprendem comigo e de mim, qual é o conceito de vocês? Qual é a visão que vocês têm a meu respeito? O que vocês dizem sobre mim? Então a Bíblia diz assim, verso 29, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhes disse, tu és o Cristo. Então observe que a definição de Pedro, o conceito de Pedro, que andava com Jesus, que foi chamado para caminhar com ele, era diferente do conceito de fora. Os de fora, os de longe, tinham um conceito totalmente equivocado a respeito de Jesus. Mas Pedro, que andava com Jesus, que era discípulo próximo de Jesus, que caminhava com ele, tinha um outro conceito. Pedro sabia, pela revelação do Pai, que Jesus ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele era e é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então a resposta de Pedro é, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Então Jesus nos chama para caminhar junto com ele, porque quem caminha com ele tem a revelação de quem de fato ele é, né? O que é o Cristo? O Cristo é o ungido de Deus, né? Jesus é o ungido de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai, o Deus Filho, né? Encarnado, enviado pelo Pai, ungido pelo Pai, para que pudesse ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos daria a sua vida para resgatar-nos do mal, do pecado, da condenação. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro tem essa revelação. No texto paralelo a esse, lá em Mateus, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, isso aqui foi uma revelação do Pai, porque só pode conhecer Jesus nesse nível quem tem a revelação do Pai, quem o Pai revela. Então, Pedro teve a revelação de Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus, né? Essa foi a revelação que Pedro teve. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Então é muito interessante isso, porque quem anda perto de Jesus tem um conceito, tem uma visão, tem uma revelação acerca de Jesus que os que andam de longe não têm. O chamado de Jesus para mim e para você é que a gente caminhe perto dele, que a gente não conheça Jesus apenas de ouvir falar, que a gente não conheça sobre Jesus apenas dos que dizem outras pessoas, ou do que falam os livros, né? Ou a história, não apenas conhecer o Jesus histórico, mas conhecer o Jesus vivo, Cristo vivo, que ressuscitou dentre os mortos, o Filho de Deus encarnado, que habita em nós, que habita na sua igreja. Esse é o chamado de Deus para nós, que a gente caminhe perto do seu Filho, que a gente ouça o seu Filho todos os dias, que a gente se deleite no Filho de Deus, tenha contentamento e alegria no Filho de Deus
todos os dias. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E quando você faz isso, você é tão abençoado, porque você tem a revelação que outras pessoas não têm. A revelação de quem de fato, de quem em verdade Jesus é. Ele é o seu Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor, ele é o seu advogado, ele é o seu sustentador, ele é aquele que lhe ama, lhe resgata, lhe restaura, lhe transforma e faz de você uma bênção nas mãos do Pai. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que essa revelação possa abençoar o seu coração nesse dia. Só tem essa revelação quem anda perto de Jesus. Por isso, se você deseja caminhar perto de Jesus, que você possa se comprometer diariamente a andar com Jesus, a estar perto com Jesus. Ele não está longe de nós. Ele só quer que nós possamos abrir o nosso coração e convidá-lo a entrar e que isso seja uma realidade constante em nossas vidas, diariamente, todos os dias, ter esse tempo com Jesus de caminhada, de oração, de meditação na sua palavra, de sermos alimentados pelas coisas de Deus, de sermos alimentados e nutridos pela palavra de Deus. É esse o desejo de Jesus para nós, que a gente caminhe perto e não longe. Quem caminha perto tem uma revelação de Jesus que os que caminham de longe não têm. Deus abençoe você poderosamente. Eu quero orar pela sua vida para que você experimente o melhor de Deus, de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero abençoar nesse instante meu irmão, minha irmã, para que os teus filhos tenham, em nome de Jesus, essa fome, essa sede por caminhar cada vez mais em tua presença e serem ministrados pelo Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para estar perto, não longe. Quem está de longe tem um conceito equivocado sobre o Senhor, mas quem caminha perto tem a revelação de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nos resgata, que nos ama, que nos transforma e faz de nós uma nova criatura. Que assim seja em nossas vidas, Pai, no bendito nome de Jesus. Amém. Eu quero dar a você a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Convido o Senhor para entrar em meu coração. Eu faço do Senhor o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa simples oração com fé, creia, você experimenta um milagre da salvação. Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família poderosamente. Compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas. Shalom, shalom, graça e paz.